Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar esse nosso grande, fantástico curso sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810 de 94. Este nosso curso, nós subdividimos ele em 55 videoaulas, na qual cada assunto nós iremos explorar o máximo possível, com que, lógico, todos os artigos, né, jurisprudência, nós vamos trazer dispositivos constitucionais e, claro, bastante exercício para fixação do conteúdo. Hoje, nós vamos trabalhar o assunto chamado concurso público, né? Concurso público, essa aula aqui é muito importante, porque eu vou te passar aí um entendimento geral de concurso público. Com certeza, esse concurso que você vai prestar não vai ser o único, né? E é muito importante você ter esse conhecimento sobre concurso público. Bacana? Então, vem comigo, concurso público, né? É a aula aí, né? Você sabe, né? Nós já estudamos anteriormente que é obrigatório para o provimento de cargos efetivos, né? Ou seja, só pode ocorrer a investidura do cargo efetivo, só pode ocorrer a sua nomeação para esses cargos se você foi aprovado no concurso público. Olha a importância, né? E concurso público está previsto na lei, no capítulo 2, seção 2 do concurso, artigo 9º em diante, né? Vamos lá, artigo 9º. A investidura, que é a investidura? É você preencher uma vaga de um cargo, né? A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, observado o disposto no artigo 4º, né? Então, vem comigo, gente. Então, concurso público é uma regra geral. Regra geral é uma situação que para cargos efetivos, não cargo em comissão, tá certo? Aqui é cargo efetivo, nós já trabalhamos isso, bacana. Então, você tem que ser o quê? Previamente aprovado em concurso público. Observado o disposto no artigo 4º. O que diz o artigo 4º? Nós já vimos isso, né? Salvo engano, na primeira aula. Diz o seguinte: para você vai fazer um concurso público estadual para o cargo de administrador, claro que no artigo 4º diz que você tem que, se é um administrador, é uma profissão regulamentada, você tem que estar inscrito no seu devido conselho de classe, né? Então, é investidura do cargo, provimento efetivo, bacana, né? E aí, professor? E aí, nosso estudo aqui ele é completo, né? Isso aqui faz parte de um princípio constitucional, tem um amparo constitucional em relação a esse dispositivo, porque lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, traz um princípio muito importante, graças a Deus, que é o princípio da imprescindibilidade do concurso público. De novo, princípio da imprescindibilidade do concurso público, ou seja, para o preenchimento, para a investidura, para a nomeação de cargos efetivos, há a necessidade da aprovação prévia em concurso público. Ah, professor, isso é óbvio, né? Calma, calma. A nossa vida é uma caixinha de surpresas. Essa obrigação do concurso público é novidade no Brasil, né? Ela foi instituída pela Constituição de 1988. Então, antes de 1988, né, milhares e milhares de pessoas no decorrer de vários anos, de décadas e décadas, elas foram nomeadas para cargos públicos, né, sem a realização do concurso público. Então, a Constituição de 88, que trouxe aí um outro norte para a administração pública, falou, aqui não, agora, a partir de hoje, para o cara ser servidor público, para ocupar um cargo efetivo, ele vai ter que ter méritos, ele vai ter que provar que ele é competente, que ele é um profissional, que ele estudou, ele vai ter que fazer o quê? Um concurso público. Então, o concurso público também atende o princípio da igualdade, da chance e oportunidade para todos, né? Então, essa obrigação do concurso público foi introduzida no nosso direito administrativo, nos estados, na União, nos municípios, através da Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 2º. Olha a importância disso, né? E, com certeza, se você está assistindo a minha videoaula, é porque você está fazendo um concurso público
E lá das origens disso está aqui o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. O que diz esse artigo? A investidura em cargo, tá? A investidura em cargo, vem comigo. Quando fala investidura em cargo, né, está falando aqui, ó, que é investidura para administração direta, né? Quando a gente fala administração direta, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, ok? Ó, cargos desses órgãos, mais as autarquias e mais as fundações públicas, né? Então está aqui, ó, cargo, bem referir a isso aqui, ou emprego público. Este emprego público são para a administração pública indireta, para a sociedade de economia mista e para as empresas públicas, né? Então olha aí para você, né? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, né? Essa forma prevista em lei, no caso de vocês aí da galera do Pará, especificamente, né, a Lei 5.810 de 94, que a gente vai estar estudando, estamos estudando nesse exato momento, vai trazer aí várias regras para a realização do concurso, né, previstas em lei, está aqui a lei, aí vem ressalvadas, ou seja, a exceção, né, exceção para o provimento de cargos aqui, né, é o que? Através de concurso, qualquer exceção, as nomeações para o cargo em comissão. Olha aí, nós já estudamos isso. Então, cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. São os cargos de liderança que a gente já falou para vocês, né? Então, cargos em comissão, está aqui, não há necessidade para a realização de concurso, porque foi um cargo de direção, assessoramento e chefia aí de direção superior. Mas cargo efetivo é a obrigatoriedade do concurso. Então, isso que é o princípio da imprescindibilidade do concurso público. Tenho certeza absoluta que você aprendeu, que você prestou atenção na minha explicação, e isso vai lhe dar bagagem, conteúdo e profundidade para você acertar qualquer questão de concurso. Resumindo esse cara aqui, vem comigo. Ó, provimento de cargo público e emprego público, obrigatoriedade de concurso público, artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ok? Cargo em comissão é um ato discricionário, ou seja, a autoridade competente nomeia quem quiser. Se ele pode nomear quem quiser, e essa nomeação não depende de concurso público, pode exonerar a qualquer momento. Então, autoridade competente, né? O concurso público, você faz o provimento, depois a gente vai estudar que ele vai ser nomeado, já estudamos a nomeação, posse e exercício, estágio probatório e a famosa estabilidade. Então, regra geral é concurso público para os cargos públicos, cargo efetivo e para o emprego público também, ok? Professor, bacana, isso aqui é bonito. Tem exceções? Tem exceções, né? Nós temos 6 casos, tá? 6 casos de provimento de cargos públicos que não dependem de concurso, né? 6 cargos, 6 opções. Então, está aqui, provimento sem concurso público. Nós temos quantas exceções? 6. Uma delas nós já estudamos, que é o cargo comissionado. A gente vai falar sobre ela mais um pouco. Então, primeiro, a regra, provimento sem concurso público. Vamos lá. Para cargos eletivos. Eletivos vem do quê? De eleição, ou seja, mandato. A pessoa está aí, né, cumprindo um mandato eletivo. Professor, eu quero exemplos? Claro que você já sabe, vamos lá de cima para baixo. Presidente da República é um cargo eletivo, ele tem um mandato de 4 anos. Governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, vereadores. Então, esses são os cargos eletivos consagrados na nossa Constituição Federal. Então, você vai ocupar um cargo, só que esse cargo é um cargo público, só que o preenchimento, a investidura desse cargo, não se dá através de concurso, é uma exceção ao princípio, né?
Segunda hipótese de preenchimento de cargos, né? De cargo público sem concurso. Eu já expliquei para vocês. Os cargos em comissão, né? Que são os cargos de direção, chefia e assessoramento. Esses cargos são de livre nomeação, exoneração, também chamado de ad nutum, né? Então, ou seja, a qualquer momento a autoridade competente pode nomear e exonerar o sujeito. Então, o segundo caso, está no bolso, está pago, vocês já sabem. Terceira hipótese, né? Contratação por tempo determinado, né? Contratação por tempo determinado, previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e, claro, também previsto aqui na Lei 5.810 de 94. Contratação por tempo determinado, tem todo um regramento específico sobre isso. Ele pode ser feito através de um processo seletivo, muito utilizado, né, na área da educação e na área da saúde. É chamado contrato temporário, contrato interino. O que acontece isso, né? Um concurso demora muito tempo para você realizar, tem várias etapas, fases, recursos, homologação, não sei o quê, papapá, é muita coisa. E, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês aí do contrato temporário, rapidamente, porque o nosso estudo aqui é com profundidade, me preocupo com que você realmente aprenda, compreenda isso, né? Vamos lá. Uma escola pública, está lá, quadro completo, e o professor de matemática, ele sofreu um acidente. Tá? Ele sofreu um acidente. E ele está lá, ele vai ficar impossibilitado para o exercício do cargo por 10 meses, por exemplo. E aí, a escola não tem quem repor, a secretaria não tem ninguém para designar para ocupar aquela vaga. As nossas crianças vão ficar sem aula? Claro que não, né? E aí, neste caso, excepcional, não é uma necessidade, excepcionalmente, a administração pública pode abrir um processo seletivo simplificado para contratar alguém para substituir esse professor durante esse período. Pronto. Ele vai ter um contrato temporário, tá? Por tempo determinado. É um exemplo de provimento de um cargo público sem concurso público, né? 4 hipóteses, né? Hipóteses constitucionais, que são expressamente previstas na Constituição Federal. Por exemplo, ministros do Tribunal de Contas da União, são todos indicados, passam por sabatinas, do Supremo Tribunal Federal, né? Está aí o STF, né? STJ, STM, enfim, vários tribunais superiores, mas aí, para quem está bem informado, sabe que existe uma discussão muito grande. Tem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que tomam algumas decisões aí bastante polêmicas, e toda vez que o ministro toma uma decisão polêmica, os caras falam: quero concurso público para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O que acontece, né? Na Constituição, diz que o provimento, quando há vaga, são 11 vagas lá no Supremo, estou dando um exemplo do Supremo, que é o maior de todos, né? Quando tem uma vaga, o presidente da República indica um cara, ele passa para o Senado, ele é sabatinado no Senado para verificar o seu notório saber jurídico sobre o assunto, sua reputação, e assim é aprovado, e depois ele é nomeado para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele entrou pela janela, ele não fez concurso público, né? Então, muitos aí estão aí querendo que derrubem essa regra, né? No âmbito do Estado do Pará, nós temos aqui os ministros dos tribunais de conta, também são sujeitos às hipóteses constitucionais, e nós temos também, os desembargadores de justiça também. Tá? Vai ter um provimento aí sem concurso público, mas é um dispositivo constitucional. Bacana? Então, essa aqui é uma outra hipótese, né? Quinta hipótese. São quantas hipóteses? 6. Servidores estabilizados, né? Vem comigo, né? Vem comigo. Então, nós temos aqui, ó, só para vocês entenderem o que vem a ser servidores estabilizados, né? Então, nós temos aqui, ó, a Constituição Federal de 1988. O artigo 37, inciso 2º, ele obrigou o seguinte: todos, daqui em diante, é obrigado a fazer o concurso. Não é isso? Tá. Aí ele falou assim, tudo bem. Né? Salvo engano, a Constituição foi promulgada no dia 4 de outubro de 88. E o povo que está na administração pública antes?
lá no ato das disposições transitórias da Constituição, colocou um gatilho, né? O que ele falou aqui, ó? Todo esse povo aqui, ó, com 5 anos, deixa eu escrever direitinho aqui para o povo entender, ó. Olha só. Ó, 5 anos, ok? Até aqui. 5 anos. O cara entrou aqui em 1986. É anterior a 88? É. Está dentro do prazo de 5 anos. Então, este cara, ele foi estabilizado no cargo. Sem concurso. Está aí. Pronto. Ele passa a ter todos os requisitos de um servidor estável, né? Está aí para vocês, né? E aí, então, isso é o servidor estabilizado. Vamos supor, o cara aqui entrou em 1981, né? Opa, professor fez errado aqui. Peraí, professor fez errado aqui. O cara, vamos supor, vamos aqui comigo, o cara entrou, né, em 1981, né? O cara que entrou em 1981 é mais de 5 anos da promulgação da Constituição. Então, esse cara aqui foi estabilizado no cargo, né? Ele foi estabilizado no cargo, né? Olha aí. Ele foi estabilizado, porque é os 5 anos antes da Constituição. O cara que entrou em 1986, esse cara aqui, por força da Constituição, foi, ou se não foi, deveria ter sido exonerado. Isso que diz a interpretação da Constituição. Estão estabilizados os caras que entraram 5 anos antes da promulgação da Constituição, eles foram estabilizados ao benefício. E daqui em diante, né, segue o seguinte rito, né? O cara tem que fazer o concurso, depois do concurso, o estágio probatório, depois do estágio probatório, ele consegue a sua estabilidade. Estabilidade, ele vai ser confirmado no cargo. É claro que nós teremos uma aula específica de estágio e uma de estabilidade, aqui é só para vocês entenderem, né? Então, os servidores estabilizados é esse povo antes da Constituição de 88, né? 5 anos. Então, isso aqui que diz aqui, então, estabilizados vão ser esse povo aqui. Olha aí. Certo? Está aí. Pronto. Professor, como é que você sabe tudo isso, cara? Porque eu fui revelar um pouquinho de vocês aí. Eu já fui, né? Eu fui, na minha carreira pública, já fui gestor governamental do Estado do Mato Grosso por muitos anos, com muito orgulho, muita satisfação. 8 secretarias nas costas, já fui de gerente a secretário de Estado, graças a Deus aí. Desempenhei todas as funções aí e grande parte do meu desempenho das funções foi na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos. Inclusive, eu fui superintendente de recursos de gestor de pessoas geral do Estado. Geral. Então, essas aqui eram coisas que passavam na nossa mão aí todos os dias, né? Então, quando a gente fala de estatuto, cara, a gente fala com muita propriedade teórica e muita propriedade técnica sobre o assunto. Bacana? Então, servidores estabilizados, fizeram esse mapinha aí, colocaram no caderninho, né, bonitinho aí. É o quê? É o quinto caso de provimento sem concurso público. É claro que esse povo aqui está em extinção. Vamos fazer continha de padeiro, né? 5 anos antes, né? Eu estou colocando regra geral, tá? Regra geral, não estou colocando coisas específicas, né? O cara, então, em 88, 5 anos antes, então foi no dia 3 de outubro de 83. Tá? Pô, quanto tempo já tem, né? Então, aí, 35 anos, pô, 36, 37 anos, 40 anos de serviço, o cara já se aposentou. Então, se nós temos hoje alguém ainda, né, nessa situação, é muito pouco, que a maioria já está se aposentando, tá? É muito pouco aí. Bacana? E, finalmente, o último caso de provimento de cargo público, tá? Dada aí a emenda constitucional número 51, tá? Tá aqui, é o agente comunitário de saúde e combate a endemias, né? Previsto na Constituição no artigo 198,
inserido pela emenda constitucional número 51, que foi regulamentado pela Lei 11.350 de 2006, criou o emprego público com provimento pelo processo seletivo público, sendo vedada a contratação temporária. Então, aqui não é então aí isso aqui é uma exceção da exceção, né? Agente comunitário de saúde e combate a endemias, né? Eu tenho uma particularidade aí sobre esse assunto, né? Eu digo para vocês que isso aí, para quem é estudioso do direito administrativo, ele é um monstrinho, né, que os nossos legisladores criaram. Mas, enfim, está lá, não cabe o professor aqui discutir. Eu não sou doutrinador do direito administrativo, mas eu tenho as minhas concepções teóricas e fundamentais aí. Bacana? Vem comigo aqui. Então, são 6 casos de provimento de cargo público sem concurso. Bacana, fechou? Vem comigo aqui. Tá? 10. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação. Outro assunto polêmico. Respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados, né? Vamos explicar primeiro o mais fácil. Olha só. Respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Isso aqui nada mais é do que o dispositivo chamado benefício de ordem, né? Aí, benefício de ordem. Ok, isso aqui não tem problema. Primeiro é o primeiro, segundo, segundo. A aprovação em concurso público gera direito à nomeação. Professor, o que é direito à nomeação? Direito adquirido, direito líquido e certo. Então está aqui. Isso aqui não é a expectativa de direito. Bacana. Então, gera direito à nomeação. Este assunto aqui já foi um assunto bastante polêmico, inclusive nesta aula eu sou obrigado a trazer alguns entendimentos para vocês. Então, já no Estatuto do Pará, eu vou falar para vocês que a Lei 8.112 não trata esse assunto assim, que é a lei federal, né, dos servidores públicos civis da União. Eu já estudei aí diversos estatutos estaduais, e esse dispositivo aqui é um dispositivo único que eu encontrei nos demais aí estatutos, né? Então, o que está falando? Gera direito à nomeação. O que é isso aqui? Então, é o seguinte, a aprovação em concurso público gera direito à nomeação. Então, se você tem lá, se você foi aprovado no concurso público, você vai ter o direito de ser chamado. Isso que está escrito aí, claramente, tá? Só que é o seguinte, eu tenho que restringir um pouquinho esse direito para vocês entenderem. Tá? Primeira coisa, esse direito à nomeação aqui, tá, é dentro do número de vagas. Tá? Dentro do número de vagas, né? Dentro do número de vagas. Então, o direito à nomeação é dentro do número de vagas, né? Até pouco tempo atrás, tá? Preste atenção no que eu vou falar. Até pouco tempo atrás, a aprovação em concurso público era o quê? Era uma mera expectativa de direito. Então, você ia lá, você se inscrevia no concurso, você estudava, você era aprovada dentro do número de vagas e você não tinha aí nenhum dispositivo, nenhuma lei em relação que você poderia ser chamado para esse concurso. Estou colocando no nível Brasil, tá? É claro que essa discussão ela foi levada para os tribunais superiores, né? Foi levada para os tribunais superiores e hoje tem uma decisão já consolidada que a gente vai explicar quais são as súmulas, qual que é o amparo disso, né? É um negócio seguinte, então hoje está consolidado no Poder Judiciário no Brasil o seguinte, a aprovação dentro do número de vagas, a administração pública é obrigada a chamar, então você já tem um direito adquirido, tá certo? Tem um direito adquirido. Então está aí para vocês, né? E, claro, já trouxe uma inovação, não, já o artigo 10 já trata que não é uma expectativa de direito. Então, bacana, vou ler de novo, dada a importância aqui, então mais um motivo aqui para que vocês estudem para valer, tá? E passem, sejam aprovadas dentro do número de vagas.
A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Bacana, vem comigo aqui. Parágrafo primeiro. Terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público e, persistindo a igualdade, aquele que contar com maior tempo de serviço por serviço público ao Estado, né? O que trata o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, ele vai tratar sobre critérios. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera aí do nosso querido estado do Pará. Eu, professor Luiz, eu gravei artigo por artigo, assunto por assunto, super organizado, o regime jurídico único estatutário do estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810. Um curso muito competitivo, que eu tenho certeza, se você assistir todas as nossas videoaulas, este curso tem mais de 14 horas de aula gravada, um curso completo aqui. Que é uma aprendizagem completa, uma aprendizagem que realmente faz você ser aprovado no concurso, né? Realmente faz você ser aprovado no concurso. Essa nossa isolada, são 60 dias de acesso que você tem direito, né? Investimento apenas R$50, mas eu digo para vocês que realmente vale a pena fazer esse curso aqui na Lá Concurso, essa nossa isolada. Quer se matricular? Clica aqui embaixo, nós temos um link que vai direto para o site lá para você se matricular. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, tchau.